Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Marcos Lima e eu vim esclarecer algumas coisas que ficaram pendentes desse disco. Se você acompanha o canal, recentemente eu postei um vídeo, um review desse disco, que é um disco com uma corrente, praticamente uma corrente de motosserra, né? Os dentes são bem parecidos, os desenhos e o funcionamento também é muito parecido ao de uma motosserra. Porém, esse disco ele foi criado para ser usado em uma esmerilhadeira. Então eu vim esclarecer alguns pontos que ficaram pendentes mais ou menos e algumas dúvidas que surgiram de alguns comentários que eu vi no vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse disco. Esse disco ele usa uma corrente, tá? Ele é composto por 3 peças, 2 discos e a corrente, certo? Esses 2 discos eles servem para poder prender a corrente no seu lugar, certo? Deixa eu tentar ajustar aqui direitinho. Bom, então a corrente ela não é presa diretamente no disco, tá? Se você for olhar bem, a corrente da motosserra também funciona dessa forma. Ela desliza sobre o sabre da motosserra, né? Então, qual que é a vantagem de você ter a corrente solta, certo? Se acontecer um travamento da corrente na madeira, ela vai deslizar sem ficar presa no disco. Isso vai minimizar um possível acidente em caso de travamento da corrente, certo? Na madeira. Como você já deve ter visto, seus dentes funcionam de uma forma que eles não travam com facilidade na madeira. E esse é um princípio muito interessante no uso da corrente para poder fazer esse tipo de corte, tá? Como que ele foi pensado, né? Como que ele funciona. Eu não estou fazendo propaganda aqui não, tá? O vídeo teoricamente seria propaganda, já foi, que é o do review. E mesmo assim, eu fui o mais imparcial possível nesse review. E agora eu estou fazendo algumas considerações que eu não havia visto nesse vídeo, até o momento daquele vídeo, e eu fui pensando ao longo do tempo à medida que os comentários foram aparecendo. Então o fato da corrente ser solta, ela transmite um pouco mais de segurança em caso de travamento. O disco vai continuar rodando e a corrente travada, né? E além dos outros benefícios que o desenho dos dentes na corrente ajuda ao não travamento também. Agora, o segundo ponto que eu queria tocar. Como você deve ter visto, eu vou colocar aí o trecho em que, na hora que eu fui colocar esse disco na esmerilhadeira, ele ficou mais ou menos uns 2 milímetros com folga, né? Eu fiquei muito preocupado com isso, porque um disco mal centralizado, ele tende a vibrar muito e atrapalhar na hora de você utilizar a ferramenta. E isso sim pode ocasionar algum acidente, porque é uma ferramenta que vibra muito, ela tende a ter problemas. Porém, esse desenho profundo aqui, que tanto serve para poder dar um espaçamento, né, a mais entre a ferramenta e os dentes, esse desenho faz com que na hora do aperto, esse relevo, ele faz com que centralize o disco. Ou seja, o disco não vai ficar descentralizado só porque ele tem um espaçamento. E isso não vai influenciar na usabilidade da ferramenta, tá? À medida que você vai apertando, ele vai centralizando e vai fixando o disco. Então não há problema o fato de o disco entrar folgado, tá? No momento do aperto, ele é centralizado e fica muito bem fixo. Foi o que eu comentei. Foi o que eu comentei no review. Não me recuperei ainda da gripe. Nossa, tá foda. O último ponto, né, que é o ponto mais crucial, diria eu, que eu também tive medo, eu fiquei nas minhas dúvidas, é com questão à rotação. A rotação de uma esmerilhadeira ela chega mais ou menos em 11.000 RPM sem contato, né, rodando pelo vazio. Esse disco usa o princípio de uma motosserra, né? Não é o mesmo funcionamento, tá? Não estou falando que funciona da mesma forma, mas o desenho da corrente tem um funcionamento ali baseado numa motosserra. É o seguinte, uma motosserra ela chega em torno aí de 7.000 a 8.000 RPM.
Algumas chegam até 9.000 e tal, mas geralmente é 7.000, 8.000 RPM. Ou seja, quando esse disco entrar em contato com a madeira, ele vai girar numa velocidade um pouco menor, provavelmente deve perder uns 20% da sua rotação total no vazio, né? Então ele deve chegar em torno de 9.000 RPM, chegando, beirando aí os 8.000, dependendo do uso que você tiver desse disco. Então ele está numa rotação aí até aceitável, com uma margem de erro, né? Com uma margem de rotação sobrando para uma motosserra. Ou seja, até a rotação da esmerilhadeira chega aí próximo a de uma motosserra. Então, até o medo que eu tive com questão à rotação, eu perdi agora referente a essa informação. Então, se todo o funcionamento tem uma lógica muito parecida com o funcionamento desse disco em uma esmerilhadeira, não tem por que eu ficar tão preocupado assim. Que foi o que aconteceu no momento em que eu usei e percebi como que era essa ferramenta. Eu achei show de bola, contanto que você sempre tenha cuidado, tá? É um disco de corte, numa esmerilhadeira, alta rotação. A esmerilhadeira não tem proteção para corte, para disco de corte quando você acaba o corte. Então essas coisas você deve estar sempre atento. Eu vou ter usos aqui muito interessantes e eu vou mostrar bastante coisa aqui com ela. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido mais algumas coisas sobre esse discozinho maravilhoso aqui. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu deixo aquele forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!